com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite. A Associação Moçambicana de Economistas está com uma nova direção desde finais do ano passado, o que significa um novo fôlego para esta organização, que já teve uma certa preponderância nos finais da década de 90 e a primeira década dos anos 2000, sensivelmente. E vamos tentar perceber com o Dr. Pedro Costa, o novo presidente da AMECOM, quais as ideias que tem para a renovação desta organização, para que ela volte a reconquistar a visibilidade e o protagonismo que teve no cenário econômico do país. O Dr. Pedro Costa já está conosco para interagir à volta desse tema e outros aspectos mais recentes da evolução da nossa economia. Também tenho do outro lado do estúdio o Dr. João Mosca, que vai conosco analisar uma série de acontecimentos que mexeram com o espectro econômico do nosso país nas últimas semanas. Falamos do Sustenta, este programa que está, digamos assim, a mexer de certa forma com o setor agrícola do país. Vamos tentar perceber as perspectivas e o que é que está a acontecer estruturalmente no nosso setor agrário, para além de outros temas mais específicos, como a constituição do Fundo Soberano, por exemplo, ou então os desinvestimentos que anunciamos ou que foram anunciados recentemente por grandes unidades empresariais. Falo da Olam no setor agrícola, falo da Vale no setor extrativo. Atraio agora a vossa atenção às manchetes da presente edição. Pelouro de Agronegócios, Nutrição e Indústria Alimentar quer reduzir a dependência do exterior. Esse é o grande desafio que nós temos, porque, conforme sabe, o agronegócio é uma junção de inúmeras atividades. Moçambique tem os equipamentos necessários para desenvolver a atividade seguradora. Nas economias dos países, não só porque é fruto dos investimentos a que é obrigada, é um elemento estabilizador das economias dos países. Instituições de moeda eletrónica dinamizam a inclusão financeira em Moçambique. Achamos sim que esta questão da banca eletrónica, dos serviços eletrónicos vieram para ficar. A inclusão financeira não é feita apenas ao nível de criação de infraestruturas bancárias. As empresas, as instituições de moeda eletrónica também têm um papel determinante. Fruticultores clamam por incentivos para uma maior expansão do setor. Do RPS, do RPC para 10%. Esse seria um incentivo muito grande para a fruticultura e para a agricultura em geral. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Doutor João Mosca, quando compulsamos sobre os dados que têm sido avançados, sobre as perspectivas econômicas do nosso país, que sentimento é plausível alimentar para o processo econômico do país? O que é que acha razoável considerar do ponto de vista de otimismo ou ceticismo relativamente às perspectivas econômicas do nosso país? João Mosca, a outra questão é, tendo presente os impulsos para o setor, nomeadamente através do Sustenta e dos anunciados 10% do orçamento do Estado para o setor da agricultura, acredita que estamos perante um início consistente do processo de transformação do nosso setor agrário? Sabe que esta transformação vem sendo reclamada já há bastante tempo. Quer dizer, há muitas vozes sobre o Sustenta, sobre o que está a passar na agricultura, vozes contra, vozes a favor, há muitos demónios por detrás de tudo isto. Nós, enquanto Observatório do Meio Rural, por enquanto, apenas defendemos ou apoiamos no sentido de que o programa Sustenta contém um conjunto de princípios de desenvolvimento, de filosofia de desenvolvimento, até de alguma forma de fazer desenvolvimento que, grosso modo, em geral, nós estamos de acordo com ela e nós vimos chamando a atenção nos últimos 6, 7 anos para esta possibilidade que está, de algum modo, pelo menos parcialmente, refletido naquilo que é a filosofia do Sustenta. Nós, até aqui chegamos, em termos de princípios, de filosofia, de modelo, de estratégia. Agora, o que está-se a passar no terreno, nós ainda não temos um conhecimento sério no sentido de com base em evidências, com base em estudos realizados com metodologias que asseguram conclusões o mais fiáveis possíveis. Esses estudos não existem ainda, nem o MR fez, nem nenhuma outra organização ou pessoas que individualmente se pronunciam o fazem com base substanciada em estudos, em evidências, em demonstrações de realidades concretas que estão-se a passar. Nós vamos fazer uma avaliação de Sustenta este ano, 2021, não apenas nesta zona nova que o Sustenta está a abranger, mas também nas zonas que já têm 2, 3 anos de experiência, que é sobretudo na Alta Zambésia e na zona de Nampula, limites com a Alta Zambésia. Vamos fazer essa avaliação e, a partir dessa altura, nós estaremos em condições de dar uma opinião substanciada sobre como está-se a desenvolver o Sustenta. Até aqui não temos uma opinião formada, porque como instituição de investigação, como pesquisadores, não podemos estar a falar de especulação. Não é? E como se enquadra o processo da revisão da política de terras? Sim, a lei de terras, na nossa opinião, aqui já é uma opinião um pouco do MR, penso que vai tocar aspectos de menos importância. As questões fundamentais sobre terra, penso que não serão abordadas nesta revisão de terras. Se a revisão da Política Nacional de Terras conseguir maiores níveis de descentralização na gestão da terra, na distribuição da terra, na fiscalização da terra, se a descentralização significar maior capacitação dos órgãos competentes para, a nível local, resolver elementos de conflito que sempre existirão e existem e existirão sempre. Se a revisão der maior flexibilização à questão da transmissibilidade dos doados. Se isso for alcançado, e isso penso que é possível nesta revisão de terras da política, então podemos dizer que um passo significativo. O financiamento a este setor tem sido apontado como calcanhar de Aquiles para a sua
descolagem. O que melhoraria o problema do financiamento à agricultura em termos de ações e medidas específicas que tornem o financiamento a este setor mais acessível e ainda comportável? Quer dizer, em grandes áreas de empresas que trabalham em certo tipo de culturas, e dependendo do tipo de empresas a quem se vende a terra, há possibilidade da terra ser um património, um ativo para a empresa. Só isso é positivo. Esse ativo da empresa dá-lhe uma maior segurança, portanto, um menor risco da empresa poder investir na terra, mesmo para a própria conservação dos solos, sistemas de regadio, de drenagem, etc, etc. Existe, portanto, maior segurança do investidor, não é? Existe maior abertura para que haja novos investimentos na agricultura de setor privado, não é? Agora, a pequena propriedade não é, o problema não está aí, não é? Porque o banco não vai buscar a pequena propriedade dispersa por aí, meio hectare, 2 hectares, 3 hectares, um meio de garantia dos financiamentos que pode dar. A terra, numa grande exploração, pode ser um meio de garantia que o banco facilita ao banco fazer os empréstimos. Portanto, mais uma vez, estaríamos a falar das grandes explorações delimitadas, caso concreto do açúcar, mas pode haver outros que poderão ser privatizados. Mas o crédito, portanto, o discurso que há que a privação da terra irá facilitar o crédito à agricultura é mais uma mentira do que uma verdade, na medida em que o crédito será facilitado para casos muito específicos e não para a generalidade da grandíssima maioria dos produtores que são de pequena e média escala, não é? João Mosca, analisando agora eventos recentes, qual é o seu comentário relativo ao anúncio do desinvestimento da Olam? Quer dizer, há várias leituras, não é? Umas com certezas, outras um pouco especulativas, não é? As que há com certezas é que houve uma mudança de política interna, portanto o protecionismo baixou, e, portanto, os agentes económicos que atuam na comercialização estão muito mais facilitados a fazer a exportação sem que, anteriormente, exista o abastecimento às fábricas nacionais, coisa que estava garantida anteriormente. Portanto, eu posso comercializar agora, exportar, enquanto que a fábrica não tem matéria-prima. Esse é um problema de política do Estado. Se isso continuar, vai ser negativo para o setor do caju, para o setor industrial do caju, que continua sendo, como tradicionalmente, um dos grandes empregadores do país. Por outro lado, é verdade também que a qualidade do caju vem diminuindo em consequência do envelhecimento do cajual nacional e do grande envelhecimento, baixa produtividade por árvore devido ao envelhecimento e também perda de produtividade por causa dos ataques de insetos, chamada limpeza dos cajuais, a broca chamada broca do cajual, que nem todo ele está sendo devidamente tratado. Isso afeta fortemente a qualidade e a produtividade das plantas. Portanto, é possível que haja uma redução da qualidade da matéria-prima. Por outro lado, o trabalho de separação, seleção do caju para entrar à fábrica com diferentes tipos de categorias também não está sendo plenamente observado. Significa o quê? Que há aqui, por parte dos produtores primários, também uma falta de atenção no sentido de poder tratar melhor os cajueiros com produtos químicos, com limpeza, com replantio. Houve ações do Estado no sentido de fazer alguma investigação de novas variedades de cajueiros
que entram em produção mais cedo do que os tradicionais cajueiros, ao fim de X anos entram logo em produção, plantas mais baixas facilitam a apanha e também a qualidade da própria castanha e a produtividade das plantas. Porém, esta ação de investigação teve um impacto muito limitado. A reposição do cajual moçambicano por via deste trabalho de pesquisa e de lançamento de novas variedades teve um impacto muito, muito pequeno. Depois, juntando a isso a crise internacional, houve com certeza uma redução da procura do caju, fez com que os preços também se alterassem. Isso, aliado a que os comerciantes podem exportar diretamente, a capacidade competitiva da indústria nacional fica maior desvantagem ainda. Por outro lado, existe uma grandíssima desregulamentação, ou um mercado absolutamente selvagem, já nem digo mercado livre, um mercado selvagem de comerciantes que vêm a Moçambique durante 4, 5 meses, que é o período da apanha do caju, comercializam sem qualquer infraestrutura, trazem o dinheiro barato de taxas de juros baratas de fora, convertem em meticais, pagam ali imediatamente ao produtor, exportam o caju e ao fim da campanha agrícola vão-se embora. Portanto, esse tipo de agentes económicos são prejudiciais para a economia nacional, são prejudiciais para a indústria nacional, fazem uma concorrência desigual em relação aos agentes económicos nacionais e, portanto, o Estado, isso vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos, e o Estado nunca interviu nisso. Portanto, está aqui claramente um Estado com déficit de atuação em relação ao setor do caju. Devia ter havido uma atuação muito mais forte neste aspecto da comercialização, no aspecto da regulamentação, da capacidade de investimento na pesquisa para replantio e recolocação do cajual novo e também a questão da investigação. O Estado está fragilizado, não correspondeu plenamente aos desafios que um setor tão importante como o caju deveria merecer. Dr. João Mosca, agradeço-lhe a participação aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Linhas de crédito Gov Covid-19 e BNI Covid-19. Se não tivéssemos ajuda do fundo, talvez não iríamos conseguir manter os trabalhadores. Tenho a minha empresa com aproximadamente 200 trabalhadores e não despedi nenhum. Vai-me ajudar a regularizar tudo aquilo que são dívidas que eu tenho por causa do Covid. Uma iniciativa Governo de Moçambique, promotor BNI. A inclusão financeira é apontada como essencial para um desenvolvimento econômico sustentável e abrangente, termos em que o governo de Moçambique lançou em 2016 a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira para cobrir o período entre 2016 e 2022, assenta em 3 pilares, nomeadamente o acesso e uso de serviços financeiros, o fortalecimento da infraestrutura financeira e a proteção do consumidor e educação financeira. O Semanário Econômico está a analisar a eficácia desta estratégia com o objetivo de, envolvidos 4 dos 6 anos de implementação previstos, perceber em que medida está a ser alcançado o objetivo último deste processo ou, por outra, até que ponto está a registrar-se um aumento do acesso e uso dos produtos e serviços financeiros pela generalidade dos moçambicanos.
Dados do relatório da inclusão financeira do Banco de Moçambique 2019 revelam que o país passou a contar com cerca de 56% da sua população adulta com uma conta de moeda eletrónica aberta junto das instituições de moeda eletrónica, contra 51% em 2018. Refere ainda o relatório que em 2019, de 14,51 milhões de subscrições de telefonia móvel existentes no país, 9 milhões, que correspondem a 62%, possuíam uma subscrição junto das instituições de moeda eletrónica, contra 57% em 2018. Questionado sobre a importância dos serviços prestados pelas instituições de moeda eletrónica, Silvio Chiao, do FSD, considera a área de comércio eletrónico como sendo uma das mais relevantes, na medida em que, quando comparados aos serviços bancários formais, estes apresentam maior potencial de atingir a população nas zonas recônditas e a custos confortáveis. Os serviços financeiros digitais são os que têm maior potencial de atingir a população nessas zonas recônditas a um custo confortável, se nós quisermos comparar com os serviços financeiros tradicionais. Achamos sim que esta questão da banca eletrónica, dos serviços eletrônicos, vieram para ficar. Basta notar no próprio relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique, os serviços do mobile banking, os suportados por USSD, tiveram um crescimento de cerca de 19%. Portanto, mesmo no relatório FinScope, nós constatamos que cerca de 51% da população adulta, portanto aqui a população adulta falamos dos que têm 16 anos ou mais, anos de idade, tinham um telemóvel básico, portanto não é um smartphone que pode fazer uso de apps ou outros. Estamos a falar de telemóveis com funcionalidades básicas. E traçamos este paralelismo quando olhamos do lado do relatório do Banco de Moçambique, do lado da oferta, que houve um crescimento de 19% de usuários desse serviço do mobile banking. Portanto, há aqui um grande potencial, mesmo os serviços de moeda eletrónica. Nas zonas rurais, o nível de penetração ainda é aquém do esperado, mas já começa a haver algum movimento, porque está com cerca de 13% de penetração, comparativamente com os 54% nas zonas urbanas. Portanto, pensamos que é uma marcha, é um exercício contínuo, mas os serviços financeiros digitais têm um grande potencial de disrupção no mercado. No mesmo diapasão, compulsando sobre o desempenho do setor bancário moçambicano, Teotónio Comicha, presidente da Associação Moçambicana de Bancos, considerou que os serviços financeiros de moeda eletrónica desempenham um papel cada vez mais preponderante na dinamização dos serviços bancários. Que a taxa de bancarização, por acaso, tem vindo a fluir de uma forma, diria, razoável. Estamos com um nível de bancarização de 21%. A inclusão financeira não é feita apenas ao nível de criação de infraestruturas bancárias. As empresas, as instituições de moeda estrangeira, de moeda eletrónica, também têm um papel determinante e os bancos têm contribuído relativamente a este tipo de transações com cerca de 22%. A bancarização nas zonas rurais também, daquilo que a gente tem vindo a acompanhar, tem sido alcançado. Estamos com uma taxa de cobertura dos distritos na ordem de 73%. Isso demonstra, de facto, um forte contributo do setor bancário na aceleração da inclusão financeira e social. Operadores do setor de seguros auguram boas perspectivas para as suas atividades nos próximos anos, resultados da existência de um enorme potencial para o desenvolvimento desta atividade, que passa pela exploração do processo de disseminação dos seguros na economia de uma forma geral. Dados recentes do Instituto Nacional de Supervisão de Seguros confirmam a ocorrência de um aumento qualitativo e quantitativo da atividade seguradora no país. O
O setor segurador em Moçambique vem mostrando um franco crescimento, tendo registrado no ano transato um resultado líquido a rondar na ordem dos 1,6 mil milhões de meticais, um aumento de 95,8 milhões de meticais face a 2018, demonstra o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Miguel Navarro, CEO de Arco Seguros, considera que o nosso país reúne todas as condições necessárias para desenvolver o mercado de seguros. No entanto, é necessário por parte das seguradoras saber passar a imagem daquilo que é o seguro, as suas características, benefícios e impacto socioeconómico de modo geral. Moçambique tem já os equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade seguradora, que é, como disse e muito bem, tão importante nas economias dos países, não só porque é fruto dos investimentos a que é obrigada, é um elemento estabilizador das economias dos países, mas também porque permite estabilizar a vida económica das próprias empresas e pessoas. De facto, os equipamentos existem, existe um órgão regulador que funciona e bem, existe uma associação, existe legislação, mas é preciso também que o público compreenda o que é um seguro e que vista o seguro da forma como é vestido noutros países, inclusivamente na nossa vizinha África do Sul, e para isso é preciso percebê-lo. Percebê-lo impõe-nos a nós também e isso é que falta ainda no mercado, é sabermos passar a imagem do que é o seguro ao público. A dinâmica do setor tem vindo a pautar pelo dinamismo e inovação e com a potência para uma maior cobertura ou penetração em novos mercados. Como exemplo, a Arco Seguros, apesar de ser uma seguradora relativamente mais nova no mercado moçambicano, tem revelado uma trajetória de crescimento consistente, sendo que a seguradora registrou um resultado líquido em 2019 de 216,74 mil meticais contra os 15,20 mil milhões de meticais registrados em 2018. No aspecto do mercado segurador nacional, se realça o fato de a Arco Seguros ser a única até o momento a estar cotada no mercado de cotações da Bolsa de Valores de Moçambique, fato que, de acordo com Miguel Navarro, foi a forma mais eficaz que a empresa encontrou de ganhar visibilidade institucional. Isso foi uma decisão que tem a ver com, por um lado, a difusão de imagem, mas fortemente motivado pela forma da difusão de imagem que nos permite o facto de estar na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores impõe informações públicas que mostram a intenção da empresa de ser transparente e de se mostrar perante o público dessa forma, com relatórios financeiros sendo analisada. E, portanto, nós achamos que era essa uma forma muito positiva de abordar esse tema, que é tornarmos conhecidos do mercado. Havia outras vantagens também, que era tornar a empresa facilmente acessível aos mercados internacionais, que da especialidade, se quiserem entrar, ser fácil o acesso ao mercado, como investidores, a uma seguradora em Moçambique, também teve essa componente, e por outro lado nós também pensamos um dia destes, ainda não definimos quando, libertar uma parte do capital para pequenos investidores. Achamos que isso é positivo. Relativamente às perspectivas para 2021, Miguel Navarro responde com o slogan da empresa: esperar o pior e preparar-se para o melhor. Em relação a 2021, não sei. As áreas de estrutura da CTA, recentemente criadas ou recriadas, apontam desafios específicos pelos quais irão se bater na sua interação com o governo, visando a melhoria do ambiente de negócios. No caso do pelouro do agronegócio, nutrição e indústria alimentar, as baterias estão apontadas para a realização de ações que visam reduzir a dependência externa do país.
Falando em exclusivo ao Semanário Econômico, a diretora do Pelouro de Agronegócios, Nutrição e Indústria Alimentar, Pilona Chongo, disse que o Pelouro que dirige tem como principal prioridade para o mandato a redução da dependência do exterior em termos de importação de produtos manufaturados e para que tal seja possível será necessário como ponto de partida fazer-se um levantamento do potencial que cada província produz, de modo a determinar a necessidade em termos alimentícios de cada região. Esse aqui é o grande desafio que nós temos, porque, conforme sabe, o agronegócio é uma junção de inúmeras atividades que têm a ver, que vão diretamente, direto ou indiretamente, para a área da agricultura e pecuária. Então nós temos toda a obrigação neste pelouro de trabalhar no sentido de criar aquilo que são os processamento dos produtos agrícolas, processamento também dos produtos da pecuária e tudo isso adiante. Essa é que é a nossa grande tarefa, reduzir a dependência do exterior. O país tem um enorme potencial para o desenvolvimento do agronegócio, entretanto, a contribuição da produção do setor nas contas nacionais encontra-se ainda aquém do esperado. Pilona Chongo vê como forma de ultrapassar este problema a cooperação com os diferentes agentes econômicos, especialmente as associações. Nós trabalhamos muito com as associações. Nesta primeira fase vamos ter que trabalhar olhando para todo o país e ver o que se produz em cada província, em cada distrito, em cada localidade. E aí, de acordo com as necessidades, de acordo com a produção que lá se faz, assim é que nós vamos trabalhar. Portanto, vamos ter que elaborar os projetos. Os projetos vão ter que ser elaborados pelos subsetores. Elaborados os projetos, assim nós vamos atacar o trabalho. Operadores do ramo, como é o caso da Associação Moçambicana de Fruticultores, consideram que, apesar do potencial do país, neste caso na área da fruticultura, prevalecem vários constrangimentos ao florescimento deste ramo agrícola, destacando-se a falta de infraestruturas e os serviços de suporte e a regulamentação do setor. Temos que pensar seriamente nas infraestruturas hídricas, porque fazer fruticultura representa ter água e nós temos que saber aproveitar a água, tanto quando ela surge no tempo das chuvas, capacidade da sua armazenagem, não deixar ir para o mar, e depois também a sua utilização de uma forma racional, utilizando os sistemas de rega, de gotejamento, microexpressão, porque é fundamental. A energia elétrica é fundamental que esteja nas áreas de produção, ela tem que lá chegar. Isso tem sido um custo muito oneroso para as empresas que se estão a estabelecer nas zonas rurais com aptidões de produção de fruta, porque é quase tudo feito na base do financiamento próprio das empresas. Isto são custos muito altos de investimento para levar a energia de um determinado ponto até às empresas. E a energia é precisa para quê? Lá está, para substituir o diesel, a gasolina, para o sistema, o funcionamento das bombas de rega e também as salas de processamento e de calibragem. Enfim, a energia é fundamental hoje para as tecnologias, para usar as tecnologias. Também temos que ver a regulamentação do setor, é fundamental por causa do fortalecimento dos sistemas de sanidade. Nós queremos apostar agora na transformação dos recursos naturais que temos. São precisos milhares e milhares de trabalhadores, mas nós ainda não conseguimos ter quantidade e qualidade para oferecer. A outra questão que temos que enverdar é olhar para os recursos, nesses recursos a que me refiro, e não exportá-los em bruto. Porque senão não é diferente daquilo que era no período colonial. Sugavam os recursos e pouco valor acrescentado ficava. O que nós temos que trabalhar é numa estratégia de transferir a tecnologia para o país. Se nós vamos exportar a madeira,
A madeira não pode ser em bruta, tem que ser trabalhada. Se um tronco vale 100 dólares, queria dizer, trabalhada ela vai valer 10 mil dólares e gerou vários postos de trabalho. É assim que temos que olhar. Este é um exemplo. Nós, obviamente, temos esta visão, acredito que estamos todos solidários com isso. O problema está a falhar na implementação. Apesar do enorme potencial existente no país para o desenvolvimento da fruticultura, a contribuição deste setor para a economia continua bastante exíguo. Segundo os operadores do ramo, o país apresenta vários desafios, que vão desde a ausência de infraestruturas e de serviços de suporte às atividades da fruticultura. Os fruticultores afirmam ainda que não se sentem acarinhados pelo governo devido à inexistência de incentivos para as suas atividades. Apesar do enorme potencial existente no país para o desenvolvimento da fruticultura, a contribuição desse setor para a economia ainda é bastante incipiente. Segundo os operadores do ramo, o país apresenta ainda vários desafios para o desenvolvimento da atividade, não só em termos de infraestruturas e serviços de suporte, como também ao nível da regulamentação do setor. Temos que pensar seriamente nas infraestruturas hídricas, porque fazer fruticultura representa ter água. A energia elétrica é fundamental que esteja nas áreas de produção, ela tem que lá chegar. Isso tem sido um custo muito oneroso para as empresas que estão a estabelecer nas zonas rurais com aptidões de produção de fruta, porque é quase tudo feito na base do financiamento próprio das empresas. Isto são custos muito altos de investimento. E também temos que ver a regulamentação do setor, é fundamental por causa do fortalecimento dos sistemas de sanidade vegetal, porque nós temos grandes problemas com doenças e com pragas. Temos que estabelecer um programa de parceria entre o setor público e o setor privado e a Universidade Eduardo Mondlane, que embora já venha a acontecer algo em pequena escala que está sendo feito no combate à mosca da fruta. A legislação sobre a proteção de cultivares, isto é um assunto, penso que já está a merecer alguma atenção do Ministério da Agricultura, mas Moçambique vai precisar de importar algumas cultivares de frutas. Para importarmos essas variedades, essas cultivares, nós temos que ter uma lei de proteção de variedades. Temos que aderir à Convenção Internacional de Proteção de Variedades, porque senão não podemos fazer isso. Não podemos fazer as importações. E a importação desse material genético, porque além de ter que pagar licenças, royalties, temos que ter essa autorização para fazer essa importação. Temos que aderir a uma convenção internacional. No cômputo geral, estes são os problemas que constrangem o surgimento, crescimento e desenvolvimento não só do setor agrícola, mas do setor privado e do investimento do país. Aliás, é neste contexto que surge o Plano de Ação para a Melhoria do Ambiente de Negócios 2019-2021, compreendendo 55 reformas e intervenções que visam tornar Moçambique mais atrativo ao investimento e as empresas mais competitivas. Por outro lado, por forma a ultrapassar os desafios que atualmente caracterizam a conjuntura do setor, a Associação Moçambicana de Fruticultores, Frutisul, defende a introdução de incentivos que possam promover a expansão e a melhoria da competitividade dos produtos agrícolas a nível nacional. A redução do RPC para 10% seria um incentivo muito grande para a fruticultura e para a agricultura em geral. A redução da taxa de energia elétrica, porque nós temos que pôr em cima da mesa
quais são as possibilidades de nós sermos competitivos na área da produção. Como é que nós vamos produzir a um preço competitivo com outros produtores da região, principalmente, não é? Temos que ter no prato da balança, temos que ter o preço da energia, o preço da água, o preço dos insumos, também outros, não é? Que é os fertilizantes, a questão dos transportes, das zonas onde estão localizados os pomares, como é que nós temos essas estradas. Essas estradas têm que ser melhoradas porque a fruta não pode sair da farm para o local de mercado ou para a exportação com as estradas esburacadas. Porque quando chega ao local vai a fruta já toda estragada. Um deles também que não posso esquecer é a questão do crédito para a fruticultura. O crédito para a fruticultura tem que ser um crédito especial. Então, eu acho que o BNI, o Banco Nacional de Investimentos, devia de pensar em criar uma linha de crédito apropriada para a fruticultura. Na ótica da associação, estes incentivos permitiriam uma maior exploração do potencial do país e a atração de mais investimentos na fruticultura e o seu processamento, gerando emprego e contribuindo na geração de divisas para o país. Por exemplo, no caso da banana, principal indústria explorada a nível nacional, atualmente são produzidas mais de 150 mil toneladas, das quais 100 mil a 120 mil são exportadas e as restantes 30 mil a 50 mil toneladas são vendidas no mercado interno, permitindo à indústria gerar mais de 5 mil postos de trabalho fixos, sem considerar os sazonais, e cerca de 30 milhões de dólares em receitas anuais de exportação. O potencial existente no país para a produção de fruta pode contribuir para uma maior geração de divisas para o país, quer por meio do aumento de exportações, assim como a substituição da importação. Esta ideia é defendida pela Associação Moçambicana de Fruticultores, FrutiSul, que considera ser fundamental uma aposta séria no desenvolvimento do setor. Em razão das vicissitudes que caracterizam a atividade dos fruticultores em Moçambique, a contribuição do setor em termos de geração de receitas de exportação ainda está aquém do desejado, sendo exportadas apenas algumas das variedades de fruta que o país produz. Das exportações que estão a acontecer da banana, já da macadâmia, também está a exportar macadâmia, o papaya aqui da Moamba para a África do Sul, o lychee está a ser exportado aqui da região sul, neste caso de Catuane, está a ser exportado lychee de uma empresa associada nossa, Três Rios, em escala para a África do Sul e dali para a Europa, e também na região de Manica. Está-se a exportar lychees para a Europa, às vezes aparece informação aí na imprensa que aparece lychee em França e em outros países com qualidade que vai daqui. E o abacate. Dada a limitação do mercado interno na absorção dos produtos do ramo, os mercados internacionais, o sul-africano, tem desempenhado um papel de relevo na geração de receitas para fruticultores nacionais. No entanto, há ainda vários desafios para a exportação de fruta em qualidade e quantidade que satisfaçam os padrões internacionais. Dos incentivos para a atividade, do risco que a atividade comporta, tudo quanto seja agricultura comporta risco, e isto aqui também tem que saber a questão do seguro agrícola, o seguro das colheitas, como se passa noutros países, noutros continentes. Se nós olharmos para aquilo que se passa na Europa, com os agricultores, que se passa nos Estados Unidos, estou a falar nas potências, que concorrem connosco no mercado internacional. Ou seja, nós queremos concorrer com eles. Eles têm seguro agrícola, eles têm apoio a fundo perdido para estabelecimento de pomares, eles têm formação intensiva de agricultores com cursos bem estabelecidos,
tem gente bem formada. Nós temos que ter estas ferramentas para podermos lá chegar, para termos as mesmas ferramentas, porque senão temos muita dificuldade em conseguir competir no mercado internacional. E assim fizemos a nossa resenha informativa semanal. Momento agora para o nosso breve intervalo. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E já está conosco o Dr. Pedro Costa, o novo presidente da AMECOM. Vamos falar um pouco sobre esta organização que teve a sua visibilidade nos finais da década de 90 e até por aí, princípios da década de 2000. Entretanto, Dr. Pedro Costa, a organização desapareceu de certa forma. E neste momento, o que é que se pretende da AMECOM? Reconquistar o espaço que, entretanto, deixou fugir? Muito obrigado pelo convite. De facto, a AMECOM foi das organizações mais preponderantes deste país, tanto na definição de políticas como também na implementação. Uma organização que foi criada na década de 90, e nessa altura participava de forma ativa na discussão e no debate e até na formulação destas políticas. Infelizmente, com o andar do tempo, fomos perdendo este espaço, fomos perdendo, apesar da organização continuar a existir, foram surgindo novas organizações e a AMECOM provavelmente não tenha nos últimos anos conseguido. E o debate econômico do país ficou afetado, saiu a perder. Saiu a perder, principalmente porque podemos ver até mesmo nas televisões, até mesmo nas rádios, os que normalmente debatiam assuntos econômicos não tinham esta especialização em áreas econômicas e isso em algum momento podia nos conduzir a um caminho não mais adequado. Neste momento estamos a tentar ver se resgatamos esta força que a AMECOM sempre teve e temos estado a trabalhar praticamente com todas as direções antigas, as cessantes, melhor dizendo, da AMECOM, por forma em função de cada um destes... Da sua experiência. Que cada um tem, vermos o que é que correu bem e o que é que não correu bem, e juntos garantirmos que a AMECOM consiga voltar a alcançar este lugar que é seu de... Sim, ser uma voz
credível e contribuir para o debate econômico, porque também o debate econômico ficou, de certa forma, órfão de uma organização como a MECOM. Olhando para dentro da organização, o que é que são as suas principais prioridades? Bom, a primeira prioridade é garantir que os membros da MECOM voltem a acreditar na sua própria organização. A MECOM tem cerca de 550 membros neste momento e é importante que esses membros voltem a acreditar na sua organização. E é possível aumentar até o número de membros, não é? Os economistas existentes é muito alto e a MECOM não congrega só economistas, são economistas e gestores. Portanto, o número de economistas e gestores já formados em Moçambique não só supera os 5.000, então nós temos potencial para aumentar. E nós acreditamos que vamos aumentar o número de membros a breve trecho. Mas o mais importante é, primeiro, com aqueles que lá estão e já estão inscritos, fazer com que eles acreditem. Estamos a trabalhar com os membros, vamos, a partir do mês de março, primeira semana de março, avançar com uma série de seminários, por causa da pandemia serão virtuais, e são membros da MECOM que vão participar como oradores. Estes membros da MECOM que têm uma vasta experiência, alguns já estiveram na governação, outros não, mas que cada um deles, na sua área de especialidade, pode dar o seu contributo para garantir que a MECOM possa voltar a ser uma organização que participe na definição de políticas públicas, mas, sobretudo, participe também na implementação destas políticas. Portanto, esta vertente de implementação é um problema, é uma questão importante na nova filosofia da MECOM. Participação na implementação das políticas. Sem dúvida, é importante. Temos estado a ver que há políticas que são definidas, mas que depois não são implementadas. Nós precisamos de mudar este paradigma e fazer com que aquilo que foi definido, se for correto, possa ser implementado. Se não for correto, então nós temos que dizer por que achamos que não é correto e aplicarmos medidas corretivas e juntos pudermos garantir. E trabalharmos não só com o poder político, mas também trabalharmos com as organizações da sociedade civil. Nós gostaríamos, e temos esta abertura, de participar juntamente com o governo, por um lado, na elaboração destas políticas, mas também trabalharmos com o Parlamento para garantir que ao nível do Parlamento, a aprovação de leis tenha em conta esta vertente econômica, que é bastante importante. A nossa sorte é que tanto o Primeiro-Ministro como a Presidente da Assembleia são membros da MECOM. Isto, de certa forma, vai facilitar nesta participação. E os contatos prévios que já fizemos, temos abertura para trabalhar nesse sentido. E nós precisamos disto e é, sem dúvida alguma, importante. Pois, estando eu como presidente da MECOM, não poderia perder a oportunidade de refletir sobre o país que está a enfrentar uma série de dificuldades, de problemas de natureza essencialmente econômica e outros nem tanto por isso, mas que vão dar na questão econômica. Nessa perspectiva, do vosso ponto de vista da MECOM, tendo em conta as reflexões que terão sido feitas até o momento, quais são os principais desafios econômicos do país na perspectiva de estabelecer um crescimento econômico consistente, principalmente neste período em que somos marcados por um clima de grande incerteza quanto ao futuro? Bom, os grandes nós de estrangulamento econômico já são conhecidos, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico como tal. Do ponto de vista político, não podemos ignorar o que está a acontecer nos teatros operacionais Centro e Norte, a questão da desestabilização nas províncias de Manica e Sofala,
mas também temos a insurgência na província de Cabo Delgado. Isto já não pode ser ignorado, até porque boa parte dos recursos... Você agrava o risco do país, agrava o risco do país, agrava... Moçambique é um país que já tinha conseguido conquistar um bom nome no Concerto das Nações, e é verdade que isto não retira este bom nome do país, mas põe em causa a atração de investimentos. Por outro lado, temos o fato de boa parte do orçamento do Estado ser alocada à garantia da soberania. É preciso garantir que tanto a área de defesa em algum momento possa responder a estes problemas que nós temos, tanto na região centro como na região norte. É verdade que isso não é o desejável. O desejável é que boa parte do orçamento fosse para a produção, para a agricultura, que é tida como base de desenvolvimento. Era desejável que boa parte do orçamento fosse para a educação, para questões sociais, mas infelizmente temos que alocar a estes setores. Mas também, do ponto de vista econômico, nós em algum momento temos que ver como fazer. Temos a questão da nossa fraca capacidade como país, fraca capacidade produtiva. E em algum momento é aliada a dificuldades que existem de acesso a recursos. E agora, infelizmente, agrava com as recentes subidas das taxas de juros, num cenário em que vemos alguma incerteza. Temos também a questão da Covid, que não pode ser ignorada, que apesar de não ser algo que já vinha prejudicando a economia, é uma coisa que é um problema que afeta o país desde março do ano passado, mas que, sem dúvida alguma, tirou a concentração do país para questões concretas e temos que estar atentos a esta questão de saúde e com as várias medidas que são tomadas pelo governo tendentes a conter a dispersão deste vírus. É a própria economia que também sai prejudicada. Qual é a opinião que tem relativamente às medidas que foram tomadas, medidas de natureza econômica que foram tomadas para, digamos assim, dar uma almofada aos problemas econômicos, sobretudo estes mais recentes causados pela pandemia? Bom, temos que ver as medidas tanto do ponto de vista de política fiscal como também do ponto de vista de política monetária. Do ponto de vista de política fiscal, nós vimos algumas medidas que foram tomadas e que achamos que foram corretas. Houve financiamento à economia por via do BNI. É verdade que insuficientes, corretas, mas insuficientes. E depois temos a questão da política monetária, em que em algum momento já aparece em contramão daquilo que está a acontecer com a política fiscal. Portanto, apesar de podermos considerá-las corretas, nós temos que ver na questão da eficiência e eficácia destas políticas, principalmente pelo fato de não sentirmos este cruzamento entre esta coordenação entre a política fiscal e a política monetária. E isso, em algum momento, põe em causa este esforço que está a ser feito pelo setor privado de continuar a manter a economia a fluir de forma a não se perder mais postos de trabalho, de forma a garantir que o país não tenha escassez de produtos. Mas esta ação que foi tomada pelo Banco de Moçambique, pelo regulador, em algum momento acaba sendo um golpe para as empresas. As empresas vão ter dificuldades, algumas, de aceder aos recursos. As taxas neste momento variam entre 17% e 18%, mas aquelas que já tinham acedido a estes recursos terão dificuldade de fazer face aos seus compromissos, de honrar esses compromissos e vão cair em um cumprimento. Acha que vai prejudicar também o próprio setor financeiro. Sim. Acha que há espaço ainda para o governo ser mais arrojado
em termos de apoios ou financiamentos ao setor produtivo, canalizando mais recursos para o setor empresarial. Falou, disse aqui que houve esse esforço através, nomeadamente, do Beni, mas que foi exíguo, foi insuficiente, tal é a grandeza do buraco a tapar. Há espaço para mais alguma coisa? De que forma, sim? Há espaço para mais, até porque se tivéssemos diríamos que isto é sem dúvida necessário e urgente que se tome mais medidas, porque aliado a estes problemas que fomos mencionando, do que constituem nó de estrangulamento da nossa economia, a questão da Covid, temos outro problema, que são as alterações climáticas, pois. Os vários ciclones que têm estado a afetar o país, as infraestruturas que têm sido danificadas e perderam a sua capacidade de resiliência a estes ciclones. Portanto, é um investimento que deve ser feito. Então, e algumas dessas infraestruturas não são do setor público, são do setor privado. Esse setor privado não está em condições neste momento. Portanto, eu diria que se não forem tomadas medidas urgentes, podemos sofrer as consequências dessa. Mas que tipo de medidas é que acha que seriam razoáveis de se equacionar nestas circunstâncias? Bom, a primeira coisa que deve ser feita é garantir que haja esta combinação de políticas, tanto a fiscal como a monetária. É importante que neste momento e nós também, para além dos desafios de natureza interna, enfrentamos problemas de natureza global e precisamos de garantir que estas empresas funcionem. Nós temos que financiar as empresas, temos que garantir que o sistema financeiro tenha liquidez suficiente para fazer face às necessidades das empresas, para garantirem também que possam pagar salários, possam pagar impostos, possam manter as suas empresas a funcionar sem problemas, ou pelo menos com os problemas minimizados. Mas, por outro lado, nós temos que reorientar a nossa política econômica e começarmos a olhar para a nossa economia internamente como uma prioridade. O que é que nós devemos fazer? É garantir que as pequenas e médias empresas moçambicanas, que são as que contratam a maioria, portanto, se olharmos para a mão de obra, a maior parte está nas pequenas e médias empresas, não necessariamente nos megaprojetos. Tá? Não digo que tenhamos que abandonar os megaprojetos, mas a nossa prioridade não devem ser os megaprojetos, até porque os megaprojetos sofrem influência do mercado global. Hoje estamos a dizer que o mercado do carvão, tanto os preços baixaram. Pois. Então, e a Vale diz que vai desinvestir, não é? Portanto, temos a Olama a dizer que quer fechar. Então, nós não podemos olhar apenas para estes megaprojetos, mas temos que olhar para empresas que nós sabemos que a sua ação não sofre influência do mercado global. É impossível dizermos que nunca sofre, mas é possível termos aquelas em que a influência do mercado global. E penso que neste aspecto ainda está por encontrar um modelo que eu posso considerar adequado para o financiamento ao setor produtivo aqui em Moçambique. O debate ocorre, mas a miúde há esta discussão que denota que, de fato, o modelo de financiamento ao setor produtivo, às áreas com ligações intersetoriais, ainda está por ser encontrada. Sim, sem dúvida alguma. Uma das coisas que nós devemos fazer como país é tomar medidas estruturantes. Se nós olharmos para a agricultura, e até porque constitucionalmente está concebido que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento. Então, o que é que nós devemos fazer para que a agricultura exerça este papel que está
esse papel constitucionalmente consagrado? Será com base em financiamento apenas aos produtores? Será com base numa visão mais holística a toda a cadeia produtiva, desde o momento em que nós começamos com a atividade agrícola até a venda ao cliente final? Será que, e mais, nós temos um país em que a agricultura depende basicamente da chuva, por isso que nós não produzimos o ano todo. Então, nós temos que começar a olhar para estas questões. Como é que nós vamos garantir que naquelas fases em que não é época chuvosa, a agricultura não pare e continuemos a ter... Fazer uma transformação agrária. Transformação agrária. Sim, na verdade. Isso não vai acontecer apenas com medidas paliativas. Nós temos que olhar para o problema de forma estrutural. O que é que está a acontecer? Por que é que nós, como país, continuamos a importar arroz hoje, se nós temos terra propícia, fértil, para a produção de arroz? E qual é o problema concreto? E sabemos que a importação do arroz tem influência na balança de pagamento. Nós temos que transferir divisas para o exterior e essas divisas podiam ser úteis para outras... Sim, quando o país poderia ser autossuficiente. Nós poderíamos ser autossuficientes em muitas culturas. Dr. Pedro Costa, eu agradeço-lhe por estar aqui conosco. Considero esta uma conversa muito inicial daquilo que é a ligação entre o Semanário Econômico e a MECOM na promoção das discussões sobre a situação econômica do país, e aproveito também para lhe desejar os maiores sucessos e que a MECOM volte a ocupar o espaço que lhe é reservado e volte a ter o protagonismo que teve nos seus momentos iniciais. Muito obrigado, e a MECOM está aberta a trabalhar no sentido de garantirmos que o debate econômico seja de maior qualidade. Temos profissionais capazes e poderão dar o seu melhor, para permitirmos que todos nós, como moçambicanos, possamos, numa só voz, falar e garantir que o país continue trilhe pelo caminho de desenvolvimento que nós todos queremos, que seja desenvolvimento sustentável. Obrigado. Estivemos com o Pedro Costa, presidente da AMECOM, e chegados a esta parte é o ponto final da presente edição do Semanário Econômico. Assim que nos acompanhou, desejo-lhe continuação de uma boa noite e um bom fim de semana, precavido e vigilante em relação à pandemia da Covid-19. Nós voltamos a ver daqui a uma semana. Boa noite. Com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento.